Vamos conversar então com a Sara Barbosa, que é analista de pesquisa de mercado da Exalc Vamos entender com a Sara então como é que estão as questões dos preços dos fretes e quais são as perspectivas. Seja muito bem-vinda aqui com a gente, Sara. Bom dia, é um prazer estar de volta. Prazer é todo nosso. Sara, me diga uma coisa, como é que a gente está vendo nesse momento o mercado de fretes? A gente sabe que tem insumos ali chegando, né, sendo transportados para as propriedades rurais. Em breve a gente vai ter ali o início das colheitas, então eu queria saber como que a gente está vendo agora esse setor de fretes e o que a gente pode ver nos próximos meses até o finalzinho de 2024. Bom, nesse fim de ano, né, no fim do segundo semestre do ano, é muito comum que os fretes apresentem reduções, mas como eu até comentei da última vez que eu estive presente aqui, os fretes reduziram consideravelmente em 2024 em razão dessa menor produção, né, da quebra de safra. Então, nós vemos um movimento de redução mais considerável, né? Então, desde outubro, desde agosto, setembro, né? E agora em outubro, os fretes reduziram consideravelmente, a oferta de caminhões está muito atrativa e disponível, né? Os motoristas, as transportadoras estão requisitando cargas, porque de fato está muito difícil conseguir manter, né, o fluxo bastante aquecido em razão dessa menor produção. Então, nós vemos um mercado de fato muito desaquecido, né, até o fim do ano. Então, até dezembro é esperado, né, essa redução constante e algumas regiões pedindo, né, tendo essa esperança de ao menos manter os fretes estabilizados para o mercado não ficar tão desaquecido. Mas ainda assim é esse recorte que nós temos. Entretanto, há algumas exceções, né, que de fato é o estado do Rio Grande do Sul, que no mês de setembro nós notamos um aumento de fretes, né, um aumento de 5% a 10%, dependendo da rota, em razão da menor atratividade que o Porto de Rio Grande tem sofrido, né, em razão de ter ainda um baixo calado, de as movimentações ainda estarem retornando, né, ao normal antes das enchentes, então, de fato, o frete do Rio Grande do Sul precisou aumentar para conseguir atrair caminhões para a região. Então, é até um alerta, assim, para as transportadoras, né, que é um estado ainda bastante aquecido que consegue movimentar bastante. Entretanto, né, para os produtores nos demais estados, o frete tem estado bastante atrativo, é uma preocupação menor com a logística neste ano, que para o ano que vem, né, vai ser um pouquinho diferente o cenário. E, Sara, uma dúvida que eu fiquei, né? Como a gente teve esse excesso de chuvas, né? A gente teve todo esse prejuízo, né? Principalmente no Rio Grande do Sul. Nas últimas semanas também a gente teve chuvas intensas, Santa Catarina, Paraná. Eu queria saber se houve algum redirecionamento, inclusive Porto de Santos, a gente teve também aquela questão da greve dos portuários, né? Que foi, não foi, foi, não foi. Como é que ficaram os fretes em direção aos portos do Arco Norte? Então, de fato, ao Arco Norte, nós temos sentido uma redução de movimentações em razão da baixa dos rios, né? Então, o Rio Madeira e Tapajós têm estado em níveis muito preocupantes, né, com a falta de chuva. Então, as movimentações reduziram um pouco para o Arco Norte, apesar de o frete ainda permanecer estabilizado para essa região. A atratividade, mesmo com as dificuldades das chuvas, é aqui para o sul do país, né? Então, de fato, os escoamentos aumentaram muito para o sul em razão de não conseguirem movimentar no Arco Norte, né? E o principal porto que nós notamos maior aumento, e também em razão, né, da subida dos insumos, como você já citou, foi o Porto de Paranaguá, que é um porto que recebe muito fertilizantes e tem conseguido receber também o grãos para ser exportados. Então, muito das movimentações que eram direcionadas ao Arco Norte, né, além de serem direcionadas para Santos, foram também para Paranaguá, São Francisco do Sul, e houve, né, essa atratividade também do frete de retorno que ocorre agora, né, nesse período de plantio da soja. Então, por esse motivo, nós
até percebemos um aumento de fretes aqui no estado de Paraná, né, principalmente em volta de Paranaguá, em relação a outros estados, né? Nós notamos que Mato Grosso do Sul, que já tem um comportamento de mandar os produtos para Paranaguá, aumentaram seus fretes em destino a Paranaguá, né? É até atrativo de se perceber, porque para Santos os fretes não foram aumentados, né, permaneceram estáveis nesse mercado de desaquecimento, mas para Paranaguá tiveram esse aumento em razão, né, de fato, dessa atratividade do porto, de ser um porto que muitas pessoas, estados estão demandando, né? Então, nesses últimos meses, enquanto não há chuva, né, os portos ali do Arco Norte, eles mantêm com essa baixa, né, movimentação, então os fretes ainda muito estabilizados, em busca ali de conseguir movimentar alguma coisa, então é um comportamento um pouco menos atrativo, né? E para o ano que vem, Sara, como que a gente deve ver as movimentações, principalmente quando a gente for observar a questão da colheita da soja? A gente sabe que em algumas regiões do país, por causa das chuvas, houve uma certa concentração de plantio, ou seja, pode haver ali uma concentração também no momento da colheita. E eu queria saber de você como que você, enquanto analista, né, de pesquisa justamente da área de logística, está vendo esse movimento, então, já ligando essa questão do plantio que pode ter sido concentrado em algumas regiões, lá na frente, quando a gente for precisar, então, dessas rotas logísticas. Então, de fato, né, nós vemos que houve um plantio um pouco diferenciado nesse ano, que é considerado até um pouco atrasado em relação ao plantio passado, mas, né, é um plantio que vem aí com estimativa alta, né, uma produção alta. Então, apesar dessas dificuldades, a nossa previsão é que os fretes tenham um aumento devido a esse maior volume no mercado, né? Então, a partir de janeiro já é esperado fretes em aumento, até um aumento assim de 5% em fevereiro, que é um mês que nós percebemos um pico mais perceptível, um aumento mais de 10%. Então, nós já previmos, né, esse aumento de fretes para o ano que vem, e com 2025 sendo um marco, né, de ano de muito volume, de recorde de safra, né? Então, com isso, os fretes tendem a aumentar consideravelmente, né? Então, vai ser um cenário diferenciado, um cenário até um pouco semelhante a 2023, que foi um ano com fretes mais altos, né? Com essa concorrência de veículos, que é um alerta para o produtor, né? Que teve essa pausa em 2024, né? Um mercado bastante estabilizado, com os fretes não tão altos. Foi a primeira vez, né, depois de uns 2 anos, que nós sentimos o período entre safras, que é o que está acontecendo agora, que de fato, né, desde setembro até dezembro, nós não temos grandes movimentações, o número de exportações reduz, mas em 2025 essa não é a previsão, né? A previsão é de fato de muito aumento e um mercado mais aquecido e um alerta, né, para se atentar aos preços, se atentar a esses picos de fretes que tendem a acontecer, né, no primeiro semestre aí a partir de fevereiro e no segundo semestre a partir de julho com a colheita do milho segunda safra. Então, ter, né, essa atenção a esses aumentos, né, apesar dessa forma diferenciada de plantio que nós vemos aí para a colheita de soja de 25, né? E Sara, a gente deve ver alguma região específica tendo mais aumento do que outras, se a gente conseguir destrinchar aí, já que esse Brasilzão todo produz e produz muito? Sim, sim. Não, nós temos, né, o histórico e também a previsão, né, dos principais estados produtores puxarem os fretes, né? É até uma concorrência entre estados que acontece durante a colheita, né? Onde o Mato Grosso e a região do Centro-Oeste em si conseguem
puxar os fretes para cima, né, elevar consideravelmente, e os demais estados acabam concorrendo pelos caminhões, né, concorrendo para conseguir manter os escoamentos, e o frete permanece em aumento nessa concorrência livre que acontece entre os estados. Então, normalmente nós vemos Mato Grosso muito avançado, né, e também com fretes bastante elevados devido a essa quantidade de volume, e também Mato Grosso do Sul, Goiás nem tanto, né, mas esses estados do Centro-Oeste são muito importantes e são que acabam puxando o frete bastante elevado, né, e os demais estados tendem a concorrer e a permanecer no mercado, né, aumentando os fretes, e os caminhoneiros, né, nesse ano, assim, de ótimos volumes, acabam escolhendo para onde ir, né, um mercado mais atrativo para as transportadoras que não sentiram esse movimento esse ano, né, então, 2025 vem com essas expectativas de ser um ano mais atrativo para as transportadoras e para o produtor, né, ele se atentar, né, a esses fretes, tem como manter aí bons escoamentos. E Sara, em relação aos custos do frete, a gente está vendo ali esse conflito no Oriente Médio, algo que mexe muito com o mercado de petróleo, consequentemente mexe também com os preços do diesel. Como que a gente deve ver isso também mexendo com os preços de frete, não só olhando pelo viés da demanda ou viés da disponibilidade de caminhões e motoristas, como que fica essa questão do combustível afetando o preço? Bom, para esse ano, né, nós esperamos uma estabilidade ainda no preço de diesel, né, pelo menos até o finzinho do ano, mas a expectativa é que aconteça, né, algum reajuste logo, em razão, né, de o último reajuste ter sido há um tempo considerável, né, antes os reajustes eram mais constantes, então, pela primeira vez nesse ano, nós vemos um reajuste mais demorado, né, então, tem essa tendência de aumento já em alerta e já também das nossas previsões de aumento de frete. E vale ressaltar, né, que o diesel, ele compõe, né, a maior parte do custo do frete, né, a maior parte dos custos de transporte. Então, esse aumento previsto, né, por mais que não seja tão considerável, ainda assim, é muito importante, e ele acaba resultando nessa expressão, né, no preço do frete do ano que vem. Então, a gente já estima esse aumento, mas ainda sob controle nesse ano, né? De fato, 2024 é um ano que tende a ser bastante benéfico aí para lucro do produtor, né? Tá certo. Sara, muito obrigada pelas informações. Você e todo o time da Exalc são sempre muito bem-vindos para trazer essas análises muito técnicas, mas também muito fáceis de compreender aqui no Bom Dia Agronegócio e também no site Notícias Agrícolas. Muito obrigada pela presença, um ótimo dia. Obrigada. Tchau, tchau, pessoal.